agora. Pronto. Então, boa noite a todos e a todas. Né? Nós estamos agora na nossa segunda giornata di lezione di italiano. Já tivemos a nossa primeira aula, que foi a de números. A gente vai sempre fazer desse jeito. Segundas-feiras é comigo, quintas-feiras com o professor Gabriel, e assim a gente intercala, ok? Bem, meus caros, eu quero saber, como a gente já tinha combinado, os primeiros 5 minutos é para poder jogar algumas questões mais pontuais da última aula, da matéria de número, câmbio de quantità. Então, eu quero saber se alguém tem algo a dizer, se alguém tem alguma colocação, alguma dúvida pontual. Se tenham, por gentileza, podem falar. Abra o microfone e falem. E talvez se não tiver nada, não tem problema. Enquanto as pessoas pensam se tem dúvida, porque as pessoas não estão decidindo se tem, eu vou mostrar para vocês uma divisão que eu fiz, que eu dividi em grupos, né? Aquela atividade que é facultativa, que os alunos, a gente propõe que os alunos façam como uma terceira aula, que será entre os alunos, e eu fiz, a priori, uma divisão para que vocês possam se organizar. Eu fiz essa divisão com alguns perfis que a gente já constatou de vocês. Então, eu vou colocar aqui o nome das pessoas no chat em ordem de divisão de grupos. Então, o primeiro grupo é este aqui. Só confirmar. É esses 4, primeiro. Então, o primeiro grupo eu dividi com essas pessoas aqui. A Isa, Valdemir, Alcione e Sávio, tá? Esse vai ser o primeiro grupo, que eu vou formar um WhatsApp com cada um dos grupos, para que a gente possa conversar e fazer um colega conversando com o outro, tirar dúvidas, caso queiram, façam esse encontro extra, para poder fazer como se fosse um terceiro encontro. Então, o primeiro grupo é com este. O próximo grupo que eu separei é este grupo aqui, com essas 4 pessoas, que é a Camila Casini, Isabela Casini, Camila e João Vitor, ok? Esse é um outro grupo para a mesma proposta. Um outro perfil de grupo que eu montei, isso depois eu vou montar um grupo no WhatsApp com cada um desses nomes, e assim a gente melhor se organiza. Um outro grupo que eu separei é este, da Gabriele, Marcelo, Bárbara e Beatriz, que é a Bia Vilela. Um outro grupo que eu separei são estes daqui, essas 3 pessoas, que é a Marlete, Larissa e Felipe Tavares. E o último grupo, se eu não me engano, não é o último grupo, tem mais 2 ainda. O último grupo é só com as 2 meninas, que é a Thaís e a Maria Cecília, essas 2 meninas, assim, dividir por causa da faixa etária, se elas podem, né, ter uma linguagem melhor entre elas. E o último grupo, que são esses aqui, que é composto de Thaisa, Maria Bettini e Isa Porto. Repito, estes grupos é uma sugestão que nós temos para que vocês tenham essa comunicação filtrada entre vocês, para que a gente não jogue tudo no grupo e, sabe, um monte de gente querendo responder. Então, a gente vai separar para que, caso vocês tenham dúvidas sobre a aula, sobre o conteúdo, sobre alguma explicação em si, vocês podem falar entre si no grupo ou marcar um encontro e possam ter esse debate. É o que a gente sugere, que vocês criem uma data entre si com esse grupo que eu deixei separado e possam trabalhar essa discussão, essa explicação, essa atividade entre vocês, e até para a gente saber pontualmente as dificuldades de cada um dos grupos e assim respondendo pontualmente. Fica mais fácil para dividir. Esses grupos são divididos em níveis, professor? Eu dividi baseado em níveis, baseado com experiência prévia dentro da escola, experiência prévia fora da escola, e no caso da Maria Cecília e da Thaís, por faixa etária. Entendi. Então Tá tem bom. a questão de nível sim. Mais alguma Obrigada. dúvida? Fique à vontade. Obrigada. Imagina, Alcione. Se caso alguém tenha mais alguma dúvida, podem falar, fique à vontade. E repito, de qualquer modo,
eu vou criar o grupo, e ali, se vocês quiserem tirar uma dúvida até mais pontual, vocês também vão ter o grupo para que vocês possam conversar, tá? E repito, a divisão foi feita em base de experiência no conhecimento da língua, experiência na nossa escola, experiência da língua fora da escola, e faixa etária, no caso da Maria Cecília e da Thaís. No restante, eu não fiz diferença de faixa etária. Bem? Então, sem mais delongas, ragazzi, adesso mi permetto parlare in italiano. Parlerò con le parole più facili, più aperte, più automaticamente capevole, e parleremo in italiano adesso sugli articoli in italiano. Pensando na nossa última aula, na aula que tivemos na quinta, não nessa quinta, né, na quinta anterior, nós tivemos uma aula sobre a variação de singular para plural. E algumas variações de números, né, que informam singular plural também. Quando a gente fala de variação singular plural, a gente vai também precisar de um elemento gramatical que se chama artigo. Também temos em português, temos em todas as línguas ocidentais, temos artigos. Algumas línguas mais fáceis, outras mais difíceis, e o italiano que tem uma particularidade sua, que nós vamos dar uma maior atenção a ela. Mas de uma maneira geral, eu quero que vocês pensem, ok, artigo é igual em português com um detalhe a mais. Artigo, para situar melhor os colegas, é aquela palavra com duas sílabas que serve para informar o gênero da palavra, se ela é masculina ou feminina, a quantidade da palavra, se ela é singular ou plural, e a sua especificidade, se ela é determinada ou indeterminada. Em português, nós temos, por exemplo, a casa, as casas, uma casa e umas casas. Então, é esse grupo de gramática que nós vamos trabalhar. Então, é um reforço, uma continuação, na verdade, uma extensão do conteúdo da última aula, que é a variação singular-plural, com esse aditivo de gramática. Ok? Vamos lá. Aqui, nessa página número 2, o que nós temos é essa diferença de cores. É uma proposta que não é da lição, é uma coisa extra, que é relacionada à pronúncia, que vai ser uma próxima aula que nós teremos. Não dessa semana, na outra, nós vamos trabalhar com pronúncia. Só que isso daqui é um modo para que a gente já tenha uma melhora na pronúncia de imediato, sem se preocupar muito. O que eu quero dizer? Todas as palavras que eu deixei em vermelho neste texto são ossítona. E palavras que são ossítona é inferior a 1%. O que é uma palavra ossítona? Ossítona é uma palavra que a sua tônica, aquela parte da palavra que a gente lê mais forte, com mais destaque, é a última sílaba. Como, por exemplo, università, facoltà, identità, libertà. Todas essas palavras que têm acento no final, como eu disse, unità, facoltà, libertà, institucionalità, todas essas palavras com acento, elas são oxítonas. Vejam, università, facoltà. Escrevendo aqui no chat para que vocês tenham essa visão. Então, università, identità, unità e por aí em diante. Sérgio, todas as palavras com acento são oxítonas? Sim. Eu não peguei um documento que eu sempre, quando eu dou essa aula para aluno individual, eu pauso a aula e pego um documento que eu tenho. Não vou fazer isso agora para não perder esse tempo. Mas o meu nome não tem acento. E meu nome é Sérgio. Para quem não sabe, prazer, meu nome é Sérgio. Mas o meu nome é Sérgio, escrito assim. E foi uma questão que a minha mãe teve, né? Que quem leu o nosso material de apresentação do curso sabe, né? Que eu sou italiano, que a minha mãe é nascida na Itália, que eu tenho o italiano como uma língua materna, praticamente literalmente, porque minha mãe era italiana, eu imparei o italiano com ela. E ela escreveu meu nome sem acento. E por interessante fortuna do destino, o nome do meu pai é Sérgio. E o nome do meu pai é com acento. Como qualquer nome de Sérgio em português. Porque nós temos aqui um caso de... Estou sendo um pouco técnico, mas é só para jogar a conversa fora. Um caso de parossítona de ditongo. O que é um ditongo? Quando a sílaba tem duas palavras, né? Tem a tônica de trás para frente e tem um acento, que é um ditongo. Sérgio. Neste caso, Sérgio em português tem acento.
Em italiano, não. Deixa eu ver o nome mais de quem aqui tem acento e se esse nome existe em italiano. Deixa eu me ver. Alcione não, Camila não, Gabriel não, Isabela não, Camila não, Larissa não, Marcelo não, Maria Luísa, por exemplo. Existe Luísa em português com acento? Deve ser com acento? Alguém me informa, por gentileza. Não vi o chat. Espera aí. Existe com acento, eu só não sei se deve ser com acento. O Luísa ou o Alcione? Luísa. Eu acho que deveria ter um acento. Não tenho certeza. Não tenho certeza. Thaísa com certeza. Thaísa não é um nome italiano, mas se fosse, não teria o acento no Isa. Não sei nem se o nome da Thaísa em si tem acento. O sávio também é uma palavra italiana. Sávio é o nome italiano, né? Sávio é de sábio, uma pessoa sábia. O meu tem acento. Sim, em português. Em italiano não, sávio. Que eu falei, é uma palavra italiana, sávio. De sábio, né? Mas não tem acento. Então, por quê? Porque em italiano, a única palavra que vai ter um acento é a palavra com oxítona. Como eu disse, università, facoltà, identità. A palavra aqui no nosso material, quantità. Esses materiais, sim. Essas palavras, sim, elas têm acento. Sérgio, qual o tipo de acento? Eu não vou me estender a isso porque é uma aula de pronúncia, tá? Então, só dessa essa curiosidade, mas nós vamos trabalhar com material oficial numa outra aula. Então, uma quantidade inferior a 1% de todas as palavras na língua italiana usam acento, porque automaticamente se usa acento é uma oxítona. 75% das palavras em italiano são parossítona. Parossítona é quando a sílaba tônica é a penúltima. Vou falar agora, eu estou falando com a tônica em português, ainda que o meu português seja até um pouquinho mais cantado que um português comum. Mas eu vou falar em português como se fala com a tônica em italiano, depois eu vou automaticamente para o italiano e vocês verão que vou manter a mesma tônica. Se eu falasse português ao modo como os italianos falam, vocês vejam que tem essa mudança que nós temos de tônica, porque a maioria das palavras tem essa tônica no final. Perché se in italiano parlerei così, vedrai che il modo di parlare l'italiano è quasi lo stesso di portoghese, come parlavo prima, perché si canta alle penultime sillabe. Vocês viram que essa troca que fiz do português para o italiano, você puxa esse cantar? Não apenas o cantar é necessário, como a tônica na penúltima, que é a maioria das palavras. Eu vi uma pergunta aqui da Isabela, que é qualquer acento ou só existe um? Não vou falar disso hoje, Isabela, nós vamos falar disso na aula de pronúncia, que já tem material, caso vocês queiram se antecipar, tá tudo lá no Google Drive, mas nós vamos falar disso não na próxima aula, na outra, que vai ser comigo mesmo, tá? Porque eu faço as segundas e Gabriel faz as quintas. Então vai ser daqui 2 aulas, vai ser comigo. Então o compromisso é comigo mesmo para explicar isso. E o restante, 25%, são paroxítonas, que a tônica está não na última, não na penúltima, mas na antepenúltima. Então, Isabela, você que está aqui interagindo com a gente, eu quero que você, por gentileza, se sinta confortável, abra o seu microfone e leia esse texto usando essas tônicas, usando essas melodias, sendo as partes em preto a penúltima, a sílaba tônica, obviamente, quando é única, é uma sílaba única, quindi li, e, quando é em azul, é a antepenúltima, e quando é em vermelho, é a última. Sentiria confortável? Se não, pode escrever no chat que não, eu passo para outra. Não, eu me sinto sim. Então, por gentileza, lê, Isabela. Gli articoli sono gli elementi che precedono i sostativi definiti e indefiniti. Essa palavra ela é grande, mas mesmo ela sendo grande, a tônica é a penúltima. Então, é bem no T aqui. Então, sostantivi definiti ed indefiniti. Porque é na penúltima. Uhum. Continua. Informando le loro quantità e genere, gli articoli servono anche per specificare i sostantivi sia di modo definito
o indefinito. Muito bom. Isabela, eu quero que você diga para os seus colegas qual que é a tua experiência com o italiano. Bom, eu não tenho nenhuma. Ela não tem nenhuma, mas a melodia da leitura da Isabela está perfeita. Tirando o caso que eu reforcei para a Isabela, que é o definite e indefinite, porque se era cor preta é aqui na penúltima, todo o restante ela leu corretamente. Porque ela respeitou o quê? As métricas da fonética. Claro que a gente tem que melhorar a pronúncia, que a gente vai ter esse encontro ainda. Ela trouxe um pouquinho do espanhol aqui, que deu para entender um pouquinho. Mas a melodia, mesmo a Isabela tendo dito para vocês que ela não tem essa experiência com o italiano, ela fez muito bem. A língua italiana não tem armadilhas de pronúncia, não tem aquela coisa que, se fala de um jeito, mas se escreve do outro. Não. É uma perfeita sincronia. Por isso que é a língua mais bonita do mundo e estamos gastando, estamos investindo nosso tempo aqui. Né? Vou avançar, tá, meninos? Que aqui era só uma introdução. Aqui eu vou ler a próxima página, também é uma pequena introdução. Essa parte em azul não é a dinâmica anterior, da proparocítona, não, é só um destaque, tá? Porque o nosso texto é escrito em preto, geralmente, e o azul é os destaques, para a gente prestar atenção. Aqui o texto diz: in italiano gli articoli anche sono utilizzati insieme alle preposizioni, ossia le preposizioni articolate, che posizionano e anche specificano il sostantivo, ancora a imparare. Aqui diz que nós vamos falar mais de artigos, vai ser um assunto repetido quando estudarmos preposição. Em particular, preposição articulada, que serve para posicionar um substantivo específico. Sérgio, o que é preposição? Não vou explicar agora. Quando é preposição articulada? Vou explicar menos ainda. Então, eu só estou fazendo um pequeno reforço de que no futuro o artigo vai ser uma coisa que a gente vai resgatar, porque sem o artigo a gente não vai aprender uma segunda coisa, que é a preposição, ainda mais preposição articulada. Então, é apenas um toque. Não entre em crise, porque vocês não sabem quem que é, mas não tem problema, não é o motivo agora da nossa aula. Tá claro? Meninos, agora sim, vamos andar direto ao conteúdo. Eu vou fazer uma dinâmica diferente com vocês, tá? Eu quero que vocês leem apenas essa parte e essa parte aqui. Vou dar 1 minuto. Depois desse 1 minuto, eu vou aleatoriamente, tirando a Isabela Porto, que já interagiu, chamar algum colega para explicar o que é artigo, como eu já expliquei no começo, e como que acha que são usados esses artigos aqui, caso o colega se sinta confortável, tá? Para poder trazer vocês para a aula para interação. Então, 1 minuto para que vocês leiam apenas esta parte aqui, tá? Então, 1 minutinho para vocês lerem e absorverem. Fica à vontade. Bem, deixa eu ver quem vou chamar aqui. Vou chamar um aluno novo que entrou na nossa aula agora. Valdemir, se sente confortável para interagir com a gente? Vamos lá. Pode falar mais alto, Valdemir? Não conseguimos te ouvir. Vamos lá. Ok. Valdemir, me explique com as suas palavras em português o que é artigo e como você acha que usamos esses artigos aqui. Veja que temos um artigo especial aqui, né? O que significaria esse artigo especial? Me fala, porque eu sei que você já tem um pouquinho de experiência com o italiano. Me dá um panorama geral, por favor, Valdemir. Do artigo em português, no caso aí. Aqui é italiano. Tá. Feminino, lá, le, una, dele. Maschili regolari, il, i. Dei. Il maschile speciale. Io. Lo. Lo. Scusi. Lo, gli, uno degli. Valdemir, por que você acha que existe um masculino regular e um masculino especial? Em português não existe isso.
Por que existe em italiano e por que você acha, e como você acha que a gente usa o especial? Achismo, tá? Ah, e- e- hum, Nenhum achismo. não. Ok, obrigado, meu querido. Deixa eu chamar mais uma pessoa dos novos aqui para poder inaugurar. Sávio, por gentileza, você pode interagir com a gente e caso tenha algum achismo, por que existe o maschile speciale? Por que que tem o masculino específico? Eu acho que é porque é que nem mais ou menos o espanhol, não é? Por exemplo, você tem lá depende quando usa o el, alguma coisa assim, dos, el. Sim, porque existe uma particularidade de uso e não porque a particularidade de uso não é igual ao espanhol. Então, sim, Sávio, existem momentos que eu uso masculino irregular, existem momentos que eu uso masculino especial. Ponto. Aí agora eu vou entrar no nosso material e explicar a diferença. Muito obrigado. Então vamos primeiro ao mais antes, né? Antes, eu quero também agora que vocês leem isso. Aqui é um pouquinho mais complexo, mas a explicação já está aqui. Então não é para vocês terem achismo, é interpretarem este texto. Eu vou forçar vocês a terem interpretações de texto para que vocês, enfim, comecem a ter mais hábitos de leitura com o italiano e entender por contextos. Palavras que vocês não entendam, pulem ela e entendam pelo contexto. Vou dar aqui mais um tempinho para que vocês leiam, mais 30 segundos só para interpretar este quadrado aqui com o nosso com o nosso Davide. Interpretem e digam por que se usa artigo nas palavras. Leiam e interpretem, por favor. Alguém já consegue, com esse tempo, me dizer o que significa o uso do artigo? Por que eu uso o artigo? É para especificar plural e singular? Não, apenas, não apenas. Ah, tá. Isso sim, mas não apenas. Eu digo baseado com o texto que temos aqui. Esse texto, ele diz que existe uma situação que eu uso artigo e uma outra que não uso artigo. Como, por exemplo, a palavra mela. Veja que aqui é la mela e aqui é apenas mela. Qual que é a diferença desta frase com essa? Em especial, qual que é a diferença desta mela, que é maçã, para esta mela, que também é maçã? Caso alguém já saiba, pode abrir o microfone e dizer. Ou acha que sabe também, fica à vontade. Qual a diferença é porque tá usando lamela. E por que essa aqui, essa mela, tem artigo e essa não? Acredito que seja por causa do mandio. O diamandio, lamela. Você está indo pelo caminho certo, mas você não sabe por quê. Ah, Mas você está no caminho certo. Acho que ele tá falando no sentido figurado, né? Quando ele fala que comer maçã faz bem para a saúde, é tipo uma maçã meio genérica, não é Muito bom. um objeto Muito concreto. Né? O nosso colega Sábio também Quando ele escreveu falou aqui no como a grupo. maçã, seria um objeto concreto. Perfeito, Maria. Perfeita. O Sábio também disse, e é por isso que eu disse que a Alcione está vindo pelo caminho certo. Sabe por quê? O mandio é o verbo conjugado do mangiare, ok? Mangiare é o infinito, mandio é o io. Se é eu, quer dizer que é uma pessoa, é uma coisa específica, um cenário real específico. Se é eu comendo uma maçã que existe. Uma maçã que não é uma maçã inventada, não é o conceito maçã, é uma maçã de fato. Então, tudo que é real, usamos artigo. E aí, completando com o que o Sávio escreveu e que a nossa colega disse agora, quando é uma ideia de maçã, é um conceito maçã, não estou dizendo que eu vou comer maçã, mas que comer maçã faz bem, eu não uso artigo, porque não é uma maçã específica. Ou seja, usamos artigo quando a coisa que estamos colocando o artigo é uma coisa de fato,
uma coisa real, uma coisa que eu possa escrever, desenhar, imaginar a sua imagem perfeitamente. Quando eu tenho, por exemplo, uma maçã na mão, tem uma maçã aqui na minha mão, vamos colocar um pouco mais fácil, uma garrafa, né? Uma garrafa, uma bottiglia, la bottiglia della mia mano, la bottiglia della mia mano. É uma ideia de uma botija ou uma garrafa de verdade que eu tenho na mão? Se alguém falar que é uma ideia, vocês estão no Matrix, né? Porque isso aqui é uma garrafa de verdade. Tudo que é de verdade, que eu não preciso abstrair, que eu vejo, usamos artigo. Tudo que é uma ideia, um conceito, não usamos. Falando até mesmo em português, a gente também usa essa técnica, tá? Eu quero que 3 pessoas deem um caso de uma frase que a gente usa artigo e outra frase igual que a gente não usa artigo, como, por exemplo, a que eu escrevi aqui. Hoje, como a maçã, que é uma maçã que eu trouxe, e comer maçã faz bem para o coração. Eu quero, pode ser em português, mas essa dinâmica de uma frase que tem artigo e outra que não tem artigo. Quero 3 pessoas. Em português ou em italiano? Em português, pode ser. Ok. E pode falar, professor? Sim, pode falar. Tá bom. Eu vou falar já uma, ó. A casa amarela que eu vi ontem era bonita. Casas amarelas são bonitas. Perfeito. Deixa eu pegar aqui o exemplo que escreveram no chat, que foi do ou da Larissa. Larissa, veja uma coisa que a gente ainda não estudou, vamos estudar, mas que eu já posso antecipar porque você trouxe isso. Veja no chat, a nossa colega Larissa Gomes, ela escreveu: eu uso meu carro todo dia. O que significa a palavra meu? Meu é um pronome possessivo. Tudo que é possessivo é de uma pessoa, seja uma pessoa específica. O carro da Larissa não é o meu carro, são carros diferentes. O carro dela é um carro específico, o meu é um outro. Ou seja, agora sim, Larissa, eu uso o carro da minha mãe ou eu uso o meu carro. Mas, Sérgio, em português você não fala assim, meus pêsames. Em italiano a gente tem que falar desse jeito. Em português também, mas claro, o nosso cotidiano, o coloquialismo permite. Mas pensando em usualidades, a gente tem que colocar um artigo em tudo que é específico. Como o caso da nossa colega Larissa, eu uso o carro da minha mãe, ou uso o meu carro. Aí eu posso fazer uma frase sem artigo. Usar carro para ir ao trabalho é muito custoso. Usar carro para ir ao trabalho. Carro de quem? De ninguém. É uma ideia usar carro. Ok? O que o nosso Maria Cecília ela escreveu: o livro está muito barato. O livro é barato. Nesse caso seria livro. Entendeu, Maria Cecília? Não precisa colocar o livro. Tem que colocar livro é barato. Quando eu digo livro é barato, qual livro estou me referindo? Nenhum. É um livro em geral. Mas quando eu digo o livro está muito barato, é como se eu tivesse pego um livro e digo: veja, o livro está barato. É um livro que eu estou mostrando. Agora, quando a ideia livro é livros ou livro é barato. Meninos, abram o microfone quem tenha dúvidas. Não tenham vergonha, por favor. Eu tenho uma dúvida, professor. A gente está falando de artigo definido, né? Em uma frase, como quando uma coisa é genérica, a gente usa também artigo indefinido, tipo um carro qualquer ou um livro qualquer. Muito bom. Muito bom. Desculpa minha frase, eu não terminei, perdão. Desculpa essa. Tá, deixa eu ver a frase da Alcione que eu já respondo a pergunta da Isabela, que é uma dúvida muito Não, pertinente. tem minha frase, não. Não vou ler, então. Não tô lendo, Alcione. Então, a pergunta da Isabela era: ok, isso para artigo determinado, né? Que é o lá, il, lo e a versão plural. Mas e o indeterminado? Eu acho que o que eu vou falar agora pode girare la testa. Girar a testa é deixar tonto. Girare la vostra testa. Mas um artigo indeterminado não está dizendo que a coisa não é específica. Mas está dizendo que a quantidade ou o aspecto da coisa não é específica. Porque, por exemplo, estou pensando em comprar uma casa amarela. Quando eu digo uma casa amarela, quer dizer, como foi o exemplo de alguma das colegas aqui abaixo, comprar uma casa amarela quer dizer que eu já estou excluindo todas as outras cores. Não é verde, não é roxo, não é branco, não é preto, é amarela. Estou pensando em comprar uma casa amarela. Esse uma
É um artigo indeterminado, porque pode ser qualquer casa, desde que seja amarelo. Então, fica claro para vocês que um artigo indeterminado, mesmo que ele não especifique qual a casa dentro do grupo selecionado, mas já é minimamente um especificar, ainda que menor do que o determinativo? Eu quero saber quem não entendeu essa explicação, que eu melhoro ela. Podem falar, pode escrever no chat, fique à vontade. Alguém mais? Falem, gente, por gentileza. Claro, a aula está sendo gravada, vocês podem depois assistir com calma. Isso é o menor dos problemas, tá? Isso não é uma questão. Tá? Claro que se for fazer um exame, aí sim. Mas pro cotidiano, taca o pau. Vamos seguir. Repito sim, Maria Luísa. Veja, quando eu digo eu comprei a casa amarela da rua X, eu comprei a casa amarela da rua X. Qual é a casa? A casa amarela da rua X. Existe uma outra casa amarela na rua X? Não. Ou seja, eu usei um artigo determinado. Eu comprei a casa amarela da rua X. Agora, se eu mudo o a casa amarela para uma casa amarela, veja como é que fica. Eu comprei uma casa amarela na rua X. Eu comprei uma casa amarela na rua X. Quando eu faço essa frase com um indeterminativo, quer dizer que eu comprei uma casa amarela na rua X. Quer dizer que pode existir mais casas amarelas na rua X? A resposta é sim. Então quer dizer que não é específico, Sérgio? É parcialmente específico, porque tem uma coisa que é específica, que é a casa da rua X. Eu comprei uma casa amarela. Ok, pode ter sido a casa A, a casa B ou a casa C. Mas uma coisa é fato, é a casa da rua X. Então, por isso que o determinativo, ele é 100% específico. Indeterminativo é parcialmente específico. Por ser parcialmente específico, a gente usa artigo. Vou chegar aqui para o caso da Mela. Hoje como uma maçã. Hoje eu como algumas maçãs. Quer dizer que eu vejo uma cesta que tem várias maçãs. Eu digo que eu vou comer algumas maçãs. Quais as maçãs que eu vou comer? Não sei, mas é as maçãs que estão ali no cesto. Quer dizer que mesmo que eu não esteja especificando qual é a maçã, ao menos é uma maçã de algum lugar específico. Uma maçã que eu vejo, no plural, singular e indiferente. Mas são maçãs parcialmente específicas. Alguém mais não entendeu? Fique à vontade, meninos. E repito, se vocês acham que é uma questão de rever a minha explicação, assistam depois. E não se esqueçam, caso vocês vejam a aula de novo e não tenham entendido, joga no grupo que eu vou montar de vocês e a gente vai administrar isso. Então não se preocupem. Como eu já mandei, vocês têm aquele documento que eu escrevi todos os processos de aprendizagem, vamos seguir eles. Okay? Então eu vou me permitir seguir. Meninos, eu vou mudar a explicação com vocês, porque geralmente eu explico o feminino, o masculino especial e depois o regular. O que eu vou fazer com vocês é o seguinte, eu vou explicar primeiro o masculino especial, que ele é o grande diferente, e todo o restante, pensem que é igual ao português. Porque feminino é feminino, masculino é masculino. A única diferença é o masculino especial. Então vamos direto para ele. Então a gente avança e chegamos lá na página número 6. Masculino especial. Gente, o que é masculino especial? Primeira coisa, para ser masculino especial, a palavra tem que ser masculina. Então, por exemplo, se é casa, que é feminino, ela não entra nesse grupo. Se é lezione, que é la lezione, não entra nesse grupo. Então, para saber se a palavra vai ser um masculino especial ou masculino regular, porque feminino não tem esse debate. Se é masculino regular ou masculino especial, a nossa única questão é, primeira coisa, é masculino? Eu comprei um recurso aqui, meninos, que é essa lousinha para vocês, tá? Eu vou fazer um organograma aqui para vocês agora, rapidamente. Caso vocês não estejam enxergando muito bem, depois eu mando uma foto. Mas também a aula vai estar gravada, vocês podem assistir. Então, primeira coisa, para saber se é masculino especial, eu tenho que fazer a primeira análise, que é, a palavra é masculina? Então, a primeira coisa, é masculine? Então, primeira coisa. Cadê? Tá dando reflexo. É masculine? Se a resposta
é sim, nós vamos fazer uma segunda pergunta. Come comincia. Então, se a resposta primeira é sim, deixa eu fazer um negócio aqui para melhorar a coloração. Pronto. Então, se a primeira resposta é sim, a segunda é come comincia. Ou seja, para ser masculino especial, nós precisamos entender duas coisas. Primeiro, é masculino? Beleza. Segundo, como a palavra comincia. E aí nós temos esse texto que está escrito aqui. Maschile speciale. Estou lendo o texto, tá? Quando il sostantivo, a palavra, é maschile e inicia com. Ou seja, a palavra precisa ser masculina e iniciar de 3 modos. Existem 5 aqui, mas eu quero que vocês se preocupem só com os 3 primeiros, que é quase 95% de todos os momentos. Então se preocupem apenas com os 5 primeiros. Então, a palavra tem que iniciar com vocale, tem que iniciar com S più consonante, ou começar com Z. Então, essas são as 3 situações. Precisa começar com vogal, com S mais consoante ou Z. Vou escrever alguns exemplos aqui, tá? Como, por exemplo, amico. Como, por exemplo, specchio. E como, por exemplo, zucchero. A palavra amico é uma palavra masculina e começa com vogal, letra A. Specchio é uma palavra que começa com a primeira letra sendo a letra S e a segunda sendo a letra P. SP é um S mais consoante. E palavra que começa com Z como zucchero, açúcar. Ou seja, revisando, existe masculino regular e masculino especial. Como a gente deve analisar? Primeiro, a palavra é masculina? Sim. Segundo, a palavra começa com vogal, com S impura ou zeta, como esses exemplos. Se sim, é masculino especial. Se não, é o masculino regular, que é a outra página. Eu quero que alguém abra o áudio e me explique isso que foi dito agora. Um de cada vez. Posso participar de novo? Claro. Deixa eu só terminar de apagar aqui. Eu vou explicar agora usando o nosso material. Então vamos para o chat. Primeira coisa. Vou trazer aqui 2 palavras. A palavra bicchiere. Escrevi errado. Bicchiere é uma palavra masculina. E a palavra amico. Vamos analisar primeiro a palavra bicchiere. Bicchiere é uma palavra masculina. Se vocês lembram na última aula com o professor Gabriel, nós fizemos uma análise que palavras que terminam com A, ela provavelmente será feminina. Palavras que terminam com E ou terminam com O são provavelmente masculino. Bicchiere termina com E. Então, ela é provavelmente, eu afirmo, ela é masculina. Beleza, não se esqueçam, para saber se ela é masculino especial, primeira coisa, é masculino? Bicchiere passa no teste. Temos que fazer a segunda pergunta. Ela inicia, a palavra bicchiere, inicia com vogal? Abra o microfone e fala sim ou não. Bicchiere começa com vogal? Não. 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 Então, não é o motivo número 1. Bicchiere começa com S mais consoante? Sim ou não? Não. Não. Bicchiere começa com Z? Não. Bicchiere é masculino especial? Não. Não. Agora a próxima palavra que eu trouxe. Amico. Amico é masculina. Amico começa com vogal? Sim. Então é masculino especial. A palavra specchio
começa com vogal? Não. Não, não, Começa com Z? Não. não. Mas começa com a letra S e depois com consoante. Ok. Bem? Diga, Maria Cecília. Espectro. Quando uma palavra necessariamente só se identifica com uma das probabilidades de ser masculino especial, ela vai ser o masculino especial? Tipo, uma palavra, qualquer uma que se identifique com uma só do masculino especial, ela é necessariamente uma? Sim, desculpa, apertei o que fechou o áudio. Não tem como ser todas, porque é como inicia. A palavra só inicia de um modo. Se ela inicia com vogal, pronto, já é masculino especial. Se ela inicia com S mais consoante, pronto, já é masculino especial. Se ela começa com Z, pronto, automaticamente é masculino especial. Agora, se ela começa com qualquer outra coisa que não é essas três, aí é o masculino regular que a gente vai ver na próxima página. Então, minha resposta é sim. Se é uma dessas, automaticamente será todo o restante. Spiacente é sostantivo maschile speciale? Muito bom. Qual que é o artigo per spiacente, Maria Luísa? Eu imagino que seja o lo. Ou seria Não. o li. Não E sei, é tá no exatamente plural, não. né? Exatamente. Lo spiacente. Lo spiacente, para trazer a tradução, é o desagradável. Tipo o professor Gabriel, que está aqui na aula hoje quieto e não está falando lá, sabe? Acho que não está nem me ouvindo, Gabriel. Quer ver? Oi, Gabriel, tudo bom? Não está me ouvindo. Ele está só fingindo que está na aula. Ah, ele está aqui, ó. Viu? Il signore spiacente. Bem, voltando, meninos. Então, vamos reforçar aqui. Vogal, ou um S com consoante, ou Z, a gente usa o lo. Ok? Repito. Assistam a aula de novo, se vocês tiverem dúvidas, porque eu fiz o desenho, tem o material e eu fiz a explicação pelo chat, tá? E também fui falando. Então, revejam a aula para poder reforçar isso. E aqui, nós temos a versão do lo e a versão do li. Ah, muito bom, já vou trazer o li. O li, a questão da pronúncia, a gente fala de acordo com a gente vai melhorar isso na aula de pronúncia, mas já vou me antecipar. A pronúncia do li, a gente vai pronunciar como se fosse LH. Então, veja a pronúncia. Li. Li, igual alho. Li. Ok? Li. Alguém tem um nome ou sobrenome com GL aqui no grupo? Ninguém? Nome ou sobrenome com GL aqui no grupo? Ninguém. Então, a pronúncia é como se fosse em português o LH. Ok? E aí nós temos a versão plural. Nós temos aqui a palavra specchio. Alguém, por gentileza, coloque o plural do specchio, por favor. Como que é o plural do specchio? Aqui no grupo, claro. Mas com o artigo. Lispec, muito bem. Lispec, exatamente. E como que é o singular? Lo specchio. É isso aí, meninos. E não é il specchione, porque é igual tá no nosso material aqui, que é o lo. Porque specchio começa com S e depois com P. Tudo que começa com vogal, como um amigo, com um S mais consoante, como a palavra specchio. Ou Z, o artigo é lo. Ok? Então, no caso, é lo specchio. Então, aproveitar o ensejo disso e vou mudar de página. Masculino regular. Gente, masculino regular é todo o resto das palavras masculinas. Então, nós temos dois grupos. Vou fazer aqui um desenho de novo. Então, nós temos dois grupos. O grupo número 1 é o regolare. E o grupo número 2 é o speciale. O speciale nós temos
vocale, S più consonante e Z. Ok? Então, nós temos aqui o regular, que é aqui na direita, e o speciale na esquerda. Speciale, a palavra tem que ser masculina, tem que ser iniciando com vogal, ou iniciando com S impura, ou iniciando com Z. Essas são as condições do especial. Qual que é a condição para ser regular? Abra o microfone e digam. Existe condição para ser regular? Não Não ser tem especial. nenhuma condição especial. Ou seja, a condição é nada. Né? Veja. Nada. Não existe condição. Todo o resto. Se é todo o resto, eu quero que cada um dos nossos coleguinhas escrevam aqui no grupo uma palavra masculina. Que não seja com uma vogal, que não comece com vogal, que não comece com S mais consoante e não comece com Z. Cada um, aqui na nossa aula, escreva uma palavra masculina em italiano. Podem consultar na internet, pode consultar no material. Você quer ela em plural ou Muito bom. Singular. singular? Todos os colegas escrevam uma palavra masculina no singular que não comece com vogal, não comece com S mais consoante, não comece com Z. Quero vou dar 30 segundos para todo mundo escrever. Quem escreveu, escreveu. Quem não escreveu, se perdeu. Já com artigo, muito bom. Não falei isso. Muito bem quem colocou. Já põe um artigo. Vamos lá, mais colegas. A palavra masculina no singular, que não comece com vogal, não comece com S mais consoante, não comece com vogal, amore começa com vogal, não comece com vogal, zucchini começa com vogal, começa com Z, desculpa, zucchini não serve. Repito, palavras que não comecem com vogal, não comecem com vogal, não comecem com S mais consoante, não comecem com Z. Não pode ser nenhuma dessas palavras. Deve ser masculino, regular, né, mas masculino, singular, e não começar com vogal, não começar com S impura, que é o S mais consoante, e não começar com Z. E já coloquem um artigo. Então vamos aqui às palavras válidas dos colegas, tá? Vou aqui já fazer uma resolução. Então começamos com Alcione. Il ragazzo, muito bem. Valdemir, il poliziotto, muito bem. Isabela Porto, il ragazzo, muito bem. Maria Luísa, il pane, muito bem. Valdemir, il pensionato, muito bem. Larissa, il pane, IL, ok, Larissa? Il pane. Isabela Porto, il amore, não, porque amore começa com vogal. Então nesse caso é um L e apóstrofo. Não podemos falar lo amore, facciamo l'amore. Okay? Il giorno. Muito bom. Il poliziotto já foi escrito. Il zucchini não, é lo zucchini, porque começa com Z, lo zucchini. Il papà, muito bom. Il nozze, ok. Il figlio, ok. Il latte, ok. Il computer, ok. Il bambino, ok. Il filho, ok. Muito bom, meninos. Teacher, tira uma Sim, né? dúvida rapidinho. Diga. Você mencionou agora sobre amore, e o L tem que colocar um apóstolo, ok? Exato. Tem uma dúvida quando eu leio, que às vezes escrevem l'italiano, né? Que é o L, o apóstolo, italiano, e às vezes italiano. E aí eu nunca sei qual, como e aonde usar. Interessante. Primeiro, deixa eu reforçar o apóstrofo. Ok. O apóstrofo a gente usa quando a palavra começa com vogal. Não importa se é A, E, I, O, U. Não importa. Se começa com vogal, a gente põe um apóstrofo. Quando é singular. Plural, não. Vejam aqui o exemplo. Quello é l'ospedale. A gente lê como se fosse uma coisa só. L'ospedale. L'ospedale. Não é separado. Lo ospedale. É l'ospedale. Direto. E quando plural é di orologi. Então, l'ospedale. Ospedale.
Por que singular? Se fosse plural, é separato. Gli ospedali. O caso do orológio. L'orologio, por que singular? Se fosse plural, gli orologi. Ponto. Singular não usa apóstrofo. Plural usa apóstrofo. Não importa se é masculino ou feminino. Começa com vogal, põe apóstrofo. Por exemplo, nós temos aqui pessoas que começam com nome com vogal, como Alcione. Alcione, como é o seu nome em italiano com apóstrofo? Alcione, consegue me ouvir? Não, eu quero a pronúncia. Ei. Peraí. Escrevi errado, peraí. Não, mas pronuncie, por gentileza. Laucione. Muito bom. Isabela, como seria o seu nome? Isabela vai falar, Isabela Casini, tá? Se você puder, por gentileza, como é o seu nome em italiano com artigo? Lisabela? Muito bom. Quem mais? Só esses, tá? Então, começa com vogal, vai colocar o apóstrofe e fala. Lisabela, Laucione. Ok? Diga Maria Luísa Degan. E quando começa com H, fica que nem francês que faz o apóstrofe e a palavra com H? Muito bom, muito bom. Antes disso, eu vou falar uma coisa. Existe palavra em italiano que começa com H? Palavra italiana, dicionário italiano? A resposta é não. Quer dizer que apenas palavras estrangeiras, como, por exemplo, hotel. 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 Maria Luísa Degan, como é hotel com artigo em italiano? Eu não tenho. Fala mais alto, por gentileza. Ficaria não? Ficaria l'hotel? Muito bom. L'hotel. L'hotel. L apóstrofo hotel. Mas, Sérgio, você falou que é só quando começa com vogal. H não é vogal, mas é o som. Vamos para pensar. Se eu escrevesse a palavra hotel e copiasse a pronúncia, qual que é a primeira letra? O. Então, o que importa é a pronúncia, e não como se escreve. Ok? Meu nome é masculino em italiano. Alcione? Não, é que, na verdade, seu nome não existe em italiano, então não tem essa preocupação. Por exemplo, Simone é um nome masculino, mas é porque existe na Itália. Simone. Andrea. Andrea é um nome masculino. Não, André é masculino, sim. Bem, meninos, então esses daqui são os usos de lo e L apóstrofo. Aí a Alcione, você me fez uma pergunta que era do italiano. Isso. Qual que é a diferença? Alcione, eu quero que você me responda. Quando eu uso artigo e quando eu não uso? Aí você explicou agora. Tá. A gente usa o artigo quando é algo real. Real, específico, único. Isso. Quando eu falo italiano, eu falo assim, italiano não toma banho. Eu tô falando de um italiano específico? Não. Não. Esse italiano é com artigo ou sem? Sim. Muito bom. Quando eu falo a língua italiana é uma coisa única? Específica? Usa o artigo ou não? Então, nessa hora vai usar l'italiano. L'italiano. Vou escrever aqui no chat para poder fixar mais, tá? Então, ok. Italiano è comunemente nell'inverno non fa la doccia. Italiano comumente nell'inverno non fa la doccia. Qual é esse italiano? Em geral, é uma ideia italiana. Estou falando de todos. Agora, quando eu falo studiare l'italiano è la più bella opportunità di diventare una persona migliore. Sicuramente. Então, studiare l'italiano è la più bella opportunità di diventare una persona migliore. L'italiano, em esse caso, é a língua. A língua é uma coisa única. Por isso que usa artigo. Obrigada. Por nada. Meninos, eu vou dedicar esses últimos 5 minutos para fazer uma dinâmica com vocês. Vejam que eu não expliquei o feminino, porque o feminino não se explica. Tá? O feminino tá aqui, ó. Lá e lê. E quando é vogal, que eu já falei, o uso apóstrofo. Não tem dificuldade. É lá, singular, lê, plural. Então, eu vou deixar escrito aqui no chat para poder facilitar para vocês, tá? Lá e lê, plural.
il e i plural. Lo e li apostrofo plural. E L apostrofo quando começa com vogal e é singular. Usando essa colinha que eu deixei aqui para vocês, tá? Não se esqueçam que o lo e o li é o caso especial, vogal, S mais consoante e Z. Eu quero que vocês analisem este texto, que é do filme Luca. Quem não assistiu o filme Luca, escreve no chat. Não escreve no chat não para não atrapalhar a colinha. Abre o áudio e diz que nunca assistiu. Ou, não. Nunca. Quem mais? Nunca. Quem mais fez essa aberração? Nunca. Eu, Camila. Que isso, gente? Não. Vai no site pirata, eu passo para vocês os sites piratas legal para assistir o filme Luca. Não precisa ter o Disney Plus, não. Quem tem o Disney Plus, assista. Já tá lá, faz um bom tempo. É um filme que se passa na Itália. Tem umas palavras em italiano legalzinha. Vale a pena. É um filme da Pixar. Luca. Ok? Então, usando a temática desse filme, eu quero que vocês analisem. E eu quero fazer o seguinte. Eu quero que vocês não enviem, digitem, mas não cliquem em enviar. Eu quero que vocês encontrem ao menos 3 palavras femininas, pode ser singular ou plural, não importa. 3 femininas, singular ou plural. 3 masculino especial, que é aquele de vogal, aquele de S mais consoante, aquele de Z, indiferente se é singular ou plural. E 3 palavras de masculino regular, que é todo o resto, pode ser singular ou plural. Então, eu quero 3 de feminino, que é normal, 3 de masculino especial e 3 de masculino regular. Escrevam no chat, mas não enviem. Deixe para enviar depois que eu falar enviem. Vou dar para vocês 3 minutinhos. Podem começar. Analisem o texto e façam isso. Mas não enviem. Escrevam e deixem aí. Eu não falei que tem todos, falei para vocês procurarem, tá? Então, batam cabeça caso não tenha todas essas. Mais um minutinho, meninos. Pronto. Enviem o que vocês fizeram, por favor. Ok. Vamos lá. Começamos aqui com da Larissa Casini. Isabela Casini.
Feminino, filha, pasta, vita. Mas escreva, vocês têm que sempre escrever com artigo, hein? Então é la filha, la pasta, la vita. Masculino regular, mare, gelati, segreto, muito bom. E masculino especial, amico, Alberto e sonhando. Isabela, por que sonhando é masculino especial? É um verbo, né? Mas eu fiquei na dúvida porque tem S no começo. O meu nome, qual é o artigo? Il ou lo? Il. Porque é S e depois a letra E, certo? Uhum. Aqui é S e depois a letra O. Então é uma vogal, não uma consoante. Por isso, não. Ok, é um verbo, mas se caso a gente transformasse só por motivo didático o verbo como um substantivo que viesse um artigo, não seria. Seria il, porque aqui o S, ok, mas tem que ser S e a segunda letra é uma consoante. B, D, F, H, X, qualquer outra coisa. Como aqui é O, não. Então seria caso fosse il sonhando. Né? Da Maria Cecília, Vespa, pasta, identità, ok. Alberto, ovvero e uno, ótimo, que é só que você não escreveu do que se trata, né, Maria Cecília? O Alberto, ovvero e uno é o masculino especial. Una vespa, la regola, la gara, masculino normal, il ribelle, lo mucchio, não é, lo burbero, Isabela Porto, o mucchio, o búlbero, esses são masculinos comum, regular, porque não é com A, não é com S impura e não é com Z. Então é il mucchio, il burbero. De acordo? De acordo. Salvio, la pasta, la vespa, la regola, bulbero, sol di mare. Mas Sávio, bulbero, sol di mare, você escreveu como o quê? Especial ou regular? Ele não respondeu, mas esses são regulares. Alcione, masculino especial, amico, scopiere. Muito bom. O scopire é um verbo, mas se caso esse verbo fosse um substantivo, seria com lo. Muito bom. Vicino, ragazzi, bambino, femminile, marini, filha, ok. Larissa Gomes, regola, vida, identità, feminino. Vocês não estão escrevendo se é feminino, singular, plural, hein, gente? Masculino. Foi muito rápido. O cômputo de casa vai ser mais ou menos isso também, então se divirtam, tá? Não tem problema. Só vou fazer esse resumão aqui e depois vou liberar vocês explicando a lição de casa. Masculino, Alberto, Luca, Giulia. Não, Giulia é feminino, né? É o nome feminino. Lá, Giulia. L'estate, l'agognata e la vita. Muito bom, Camila. Mas se vocês não estão escrevendo se é masculino especial ou regular. La pasta la vespa, la superficie, il gelato, i soldi, ragazzi, gli abitanti. Muito bom, muito bom. Quem fez isso? Marcello, muito bom. Maria Luisa Desan, masculino speciale, gli abitanti, lo sfidante, muito bom. Feminino, la vittoria, la qualificazione, muito bom. Regolare, ok. Femminile, la pasta, la vespa, l'amico, i ragazzi, l'estate. Ok. De modo geral, vocês estavam muito bem, tá, meninos? Não se preocupem com isso. Eu fui fazendo esse resumão com vocês. De lição de casa. Primeira lição vai ser um extra que eu vou passar para vocês. Veja que nós fizemos o texto do filme Luca, que eu sugiro que vocês assistam. E aqui tem um texto que é um pouquinho mais elaborado, um pouquinho mais técnico, sobre a Squadra di Calcio della Nazionale Italiana, ou seja, a seleção italiana de futebol. Façam o mesmo exercício, tá? Então vocês peguem o caderno de vocês e escrevam separando o que é masculino especial, o que é masculino regular e o que é feminino. Dessa página, que é a página 10. Esse é um cômputo extra. Tem essa página aqui, que é só um resumo geral de tudo que a gente conversou, porém com uma imagem, e a lição de casa. A primeira lição de casa, o que vocês têm que fazer é o seguinte. Veja que temos essas palavras aqui embaixo. Sorella. Vocês precisam primeiro colocar o artigo para sorella. Alcione, qual que é o artigo para sorella? Lá. La sorella. Então, a primeira coisa, colocar la sorella. Depois, vocês têm que mudar a quantidade. Se é mudar a quantidade de la sorella, vocês têm que falar le sorelle. Depois tem que mudar para o indeterminativo, que é una sorella. Depois tem que mudar de novo para um indeterminativo plural, que é delle sorelle. E assim acompanhando. Caso a palavra tenha uma versão feminina, transforme.
Alguém sabe me dizer qual que é a versão feminina de sorella? Não é sorello. Já me antecipo. Sorella. É uma palavra feminina. Mas, Sorella. mas eu quero saber qual que é a versão masculina de sorella. Ah, Sorelle. masculina. Não existe sorello, não. Não, sorelle. Fratello. Fratello. É uma outra palavra. Sorella é irmã. Aí vocês vão ter que pesquisar o que significa a palavra, né? Para vocês poderem saber se existe a variação. Vocês precisam pesquisar a palavra, descobrir o que é a palavra e saber se tem uma versão masculina, a versão do outro gênero. No caso, a versão masculina de sorella é fratello. Aí vocês vão repetir a dinâmica. Qual é o artigo para fratello? Il fratello. Cambia a quantidade de fratello. I fratelli. Cambia para indeterminado. Um fratello. Cambia para o indeterminado e cambia também a quantidade, que é dei fratelli. E assim para todas essas palavras. Alguém não entendeu? Abra o microfone e diga. Prof, eu acabei não conseguindo prestar atenção no quando você falou. A gente tem que escolher só uma palavra ou tem que fazer com todas elas? Todas. Tá bom. Todinhas. Obrigada. Ah, teacher, Diga. você quer que divulga essa lição de casa aonde? Tem em algum no Google Class ou... Você tem acesso ao nosso Google Drive, sim? Ah, sim. Tá na pasta, vai estar lá, unidade 1, você abre o material, vai estar tudo lá. Além Não. disso, diga. A lição de casa, a gente faz e fica com a gente, é isso? Ah, então, depois você lê o documento e explica como que a gente trabalha com a lição de casa. Por isso que eu montei o grupo. Vocês vão fazer uma autocorreção. O seu grupo vai corrigir sua própria lição. Eu vou só intervir para, se depois vocês fizerem a autocorreção, eu vejo como está. A lição de casa, eu vou trabalhar de uma maneira de contenção. Eu não faço correções. Eu deixo vocês errarem. E na aula eu pego pontualmente. Entendi. Mas eu vou pedir que vocês enviem no grupo, em forma de PDF, em forma de e-mail, joga lá no grupo de qualquer jeito também. Quero que vocês interajam. Por isso que um vai corrigir a coisa do outro. Por isso que vai ter esses grupos, para que vocês tenham essas conversas. Ok. Tá? É um modo de autogestão dos alunos. Mas sobre a lição, é esse daqui. Alguém tem dúvida? Não. Não? Vamos avançar. Aqui é basato sul testo sotto, que é esse texto aqui, informare dove sono gli articoli, dettagliati in genere, quantità e tipo. Dopo, cambi gli articoli per avere il cambio di genere, cioè il maschile del testo diventa femminile ed il contrario. Eu quero que, vamos pegar quem vai me responder isso, vai ser quem não participou hoje. Camila Silva. Está presente? Vamos chamar mais outra pessoa. Thaisa, está presente? Pronto, Thaisa. Eu quero que você leia esse enunciado e me diga o que você entendeu. Só o enunciado, tá? Basato sul testo sotto, informare dove sono gli articoli, dettagliati in genere, quantità e tipo. Dopo cambi gli articoli per avere il cambio di genere, cioè il maschile del testo diventa femminile ed il contrario. O que você entendeu de uma maneira geral? Não se preocupe com traduções. Eu quero que você entendeu nos pontos gerais. Pelo que a gente tinha visto, informar qual é o artigo, o gênero, a quantidade, tipo... Tipo é ser determinado ou indeterminado. Ah, tá. E se é feminino ou masculino do texto. Ok. E aí depois tem uma outra dinâmica que coloca aqui, que il maschile del testo diventa femminile e il contrario. Nessa parte, o que você entendeu?
Para fazer a troca, igual outro exercício do que é masculino para o feminino. Essa parte não. A primeira parte que a Thaisa disse, ela tem razão. Vocês precisam primeiro pegar todas as palavras e montar uma lista. Por exemplo, a primeira palavra que tem artigo é qual, Thaisa? Nesse texto aqui abaixo. Giovanni. Então, vocês vão pegar a palavra la Giovanni igual artigo feminino singular determinado. Vocês vão escrever isso tudo. Depois, il fidanzato. Il fidanzato igual artigo masculino regular singular determinativo. Vocês vão descrever tudo. Todos que têm artigo. Ponto. Feito isso tudo, vocês vão mudar a história. Porque a história é de uma namorada que reclama do namorado. Vocês vão mudar a história. Nós vamos fazer o namorado reclamar da namorada. Então, se aqui está escrito la Giovanni, vamos escrever il Giovanni. Se depois é escrito il fidanzato, vamos escrever la fidanzata. E mudar o gênero. Fazer o namorado criticar a namorada. E não como está aqui, a namorada criticando o namorado. Dúvidas? Caso tenham, assistam o vídeo de novo. Caso tenham ainda, pergunte no grupo que eu vou montar com vocês, tá? A lição número 3, vocês estão dispensados. Dispensados no sentido de que não tem a obrigatoriedade. Caso queiram fazer, me pergunte no particular. Mas antes, façam o 1, façam o 2 e façam o que a gente começou a fazer com o texto do Luca, com o texto da página 10. Ok? Meninos, para liberar, eu vou fazer a dinâmica que eu fiz na minha aula, na minha última, que eu vou liberar um por um aqui, de acordo com a lista. Cada um vai ter que me falar... deixa eu pensar. Um nome de uma personalidade ou um personagem italiano com a melhor pronúncia italiana que vocês sejam capazes. Pode ser antigo, pode ser do presente, pode ser da ficção, pode ser do desenho, o que vocês quiserem. Vamos começar com Alcione. Alcione, como você é aluna nova aqui com a gente, então você vai falar uma palavra, agora que eu sugeri, que é um nome italiano de uma personalidade ou de um personagem o italiano com a melhor pronúncia que você possa. Falou, desliga e vai embora. Posso usar esse texto que tá aqui, porque eu não tô lembrando de nenhuma personalidade italiana agora. Quer dizer, eu lembro de uma atriz, mas agora eu não tô lembrando o nome dela, não. Ah, tem tanta gente, Alcione. Ei, é que eu não posso falar para não, né, atrapalhar os colegas. Ok. Deixa eu ver. Ai, é que eu não tô lembrando. Vai no Google e escreve pessoas italianas ou personalidades italianas. Perfeito, peraí, me dá um... E quem Alcione falar, ninguém pode repetir, hein? E com a melhor pronúncia possível. Vamos, Alcione. Aqui, pronto. Leonardo da Vinci. Vai via. Forte abraço, Alcione. Tchau, tchau. Bye. Agora, Camila Casini. Roberto Baggio. Molto bene. Ciao, ciao. Ciao. Gabriele. Não é porque o cara é professor que não vai ter que falar nada, né? Andrea Bocelli. Nossa, você deixasse isso para os alunos, né, Gabriel? Scusa, Giovanni Falcone. Não, mas já hai detto. Problema loro. Vai via. Forte abraço, Gabriele. Ciao, ciao. Isabella Casini. Caravaggio. Michelangelo Caravaggio, meu artista preferido. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau. Isabella Porto. Luciano Pavarotti. Luciano Pavarotti. Forte abraço, Isabella. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Camila Silva. Abre o microfone, hein, Camila? Você não vai ficar na ligação para sempre. Vai ficar por último. Não. Pronúncia. Vai ficar por último. Marcello. Não sai, hein, Camila? Fica na Galileo De Vincenzo Bonauti di Galilei. Molto bene. O nome completo di... Galileo Galilei. Molto bene. Forte abbraccio, Marcello. Ciao. Maria Luzia Dangen. Nossa, a Maria foi em bola pelão, hein?
Ah, não, você tá aqui, achei que tinha sido você que tinha ido embora, desculpa. Maria, por favor. Sandro Botticelli. Sandro Botticelli, pode ir. E tá de castigo sim, Camila. Vai ficar até o final da chamada. Maria Cecília. Gepeto. Gepeto, muito bom. Gepeto. Não, peraí, sai não, deixa eu falar. Gepeto é uma maneira gentil de falar Giuseppe. Então é tipo, sei lá, um sobrenome, um nome diferente. Ao invés de você falar, ao invés de falar Roberto, é o Beto. Então, Giuseppe é Gepeto. Tá bom. Tchau, tchau, Maria. Tchau. Savio. Francesco di Assisi. Francesco de Assisi. Forte abraço, Salvio. Tchau, tchau. Thaisa. Laura Pausini. Bravo. Forte abraço. Tchau, tchau. Valdemir. Apre o microfone, caro mio. Tá de castigo. Não. Camila. Vai ficar por último. Mônica Bellucci. Mônica Bellucci. Forte abraço. E adesso? Vai, Valdemir. Amedeo Ming. Amedeo Ming. Forte abraço, caro. Tchau, tchau.